Olá, turma! Nosso vídeo de hoje é uma introdução sobre equação do segundo grau. Aquela parte bem basiquinha, somente para a gente identificar coeficientes numéricos e etc. Fica comigo que depois da vinheta eu te mostro. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jó Farauli. Conforme eu te disse, hoje vamos fazer uma introdução aí ao estudo das equações do segundo grau. E para começar, a gente já vai começar com uma situação problema, não é nem uma situação problema, um pequeno desafio que envolve já esse conteúdo. Olha só o que diz o nosso desafio aí. Ó. Qual número que deve ser elevado ao quadrado para dar 36. Que número que quando eu elevo ao quadrado, o resultado dessa operação vai dar 36. Pensa comigo, numa situação como essa, caminho natural que a gente deve fazer. Ó. Um número, não sei quem é esse número. Está perguntando aqui ó, qual número. Geralmente, quando a gente vai representar algum termo desconhecido na matemática, a gente costuma chamar por uma letra. E essa letra aqui, ó, eu vou chamar de x. Esse número aí é um x. Então, se eu pegar esse x e elevar ao quadrado, o resultado disso tem que dar 36. Quem que é elevado ao quadrado dá 36? Pensa aí rapidinho. E então, o número que é elevado ao quadrado vai dar 36. Olha só. Primeiro número que vem à cabeça aqui, ó, é o 6, né? X igual a 6. Professor, mas tem outra opção. 6 elevado ao quadrado, só para a gente justificar aqui, né? 6 elevado ao quadrado é exatamente igual a 36. Então, uma solução é x igual a 6. Fábio Lima, como assim uma solução? Tem mais outra solução? Tem outra solução sim. A outra solução é o x igual a menos 6. Observa que se eu pegar o menos 6 e elevar também ao quadrado, deixa eu fazer um quadrado mais bonito, o resultado disso aqui também vai dar 36. Então, pode ser 6 ou menos 6. Tem um caminho rápido, prático, que a gente utiliza para resolver as situações como essas, que é o seguinte, ó, a partir de alguns problemas que você já tiver um pouquinho mais confiante, você pode fazer assim, ó, o inverso da potência é a raiz. Então, você pode fazer assim, ó, x é igual a mais ou menos, deixa eu colocar assim, ó, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Ou seja, x vai ser igual a mais ou menos 6. Ó, quando a gente fala mais ou menos 6, anota aí. Não quer dizer que é aproximadamente 6, mais ou menos 6, não. É mais 6 ou menos 6. Duas soluções diferentes. Belezinha? Vamos para mais um. Olha só, o próximo exercício é bem parecido com o anterior. Qual número cujo dobro do seu quadrado dá 200? O número, não sei quanto é, chamar de x. O quadrado dele, x ao quadrado. O dobro de qualquer coisa, basta você multiplicar por 2. Ó. Pensa comigo, o dobro de 10 é 2 vezes 10, que é 20. O dobro de 100, 2 vezes 100, que é 200. Então, ó, o dobro desse número, 2 vezes ele, deixa eu fazer esse 2 mais cá em cima, isso tem que dar igual a 200. Olha o que você vai fazer, muito parecido com o anterior, tá? Pega esse 2 daqui e passa com a operação inversa para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado, o 2 está multiplicando o primeiro membro, então ele vai com a operação inversa, inverso da multiplicação é a divisão. Então, 200 dividido por 2. E 200 dividido por 2 dá exatamente 100. Então, agora você pensa assim, ó, que número que é elevado ao quadrado dá 100? E aí? Pensa aí rapidinho, mais uma vez aí, igual fizemos no exemplo anterior. Duas possibilidades, né? Se você respondeu
10 ou menos 10, corretíssimo. Então, Fábio Lima, por que 10 ou menos 10? Lembra do exemplo anterior. 10 elevado ao quadrado é 100. Menos 10 elevado ao quadrado também é 100. Se quiser o caminho rápido, como a gente fez no anterior, eu vou até fazer uma nova equação aqui, ó. Quer dizer, copiar ela aqui novamente, né? X ao quadrado igual a 100. Processo prático aqui, ó. X igual a mais ou menos, sempre o mais ou menos, porque a gente sabe que tem duas possibilidades de valores, um com positivo, outro com negativo. Raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, x igual a mais ou menos 10. Só para destacar mais uma vez, quando nós falamos mais ou menos 10, não estamos dizendo que é aproximadamente 10. Estamos dizendo que é mais 10 ou menos 10. Bom, Fábio Lima, mas o tema lá que você falou no comecinho era equação do segundo grau. E cadê as equações do segundo grau? Então, já vou logo te dizendo. Esse exemplo aqui que nós fizemos primeiro, esse daqui, ó, x ao quadrado igual a 36, esse segundo aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 200, isso aqui são casos particulares de equações do segundo grau. Fábio Lima, o que é uma equação do segundo grau? Olha lá o conceito dela aqui, ó. Uma equação do segundo grau, ou formalmente falando, uma equação polinomial do segundo grau, é toda equação que a lei de formação dela tem como você reduzir para deixar ela com essa cara aqui, ó, com esse formato, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí a gente tem que anotar, destacar, enfatizar aqui algumas informações, ó. O número que está multiplicando o x ao quadrado, a gente chama isso de coeficiente numérico do x ao quadrado, é sempre o a. Coeficiente numérico do x ao quadrado, isso é a mesma coisa que dizer que é o número que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado. O coeficiente numérico do x, ou o número que está sendo multiplicado pelo x, é sempre o b. E o número que não tem x, nem ao quadrado, nem o x normal, é o c, que a gente chama de termo independente. Então, A, você pode até anotar aí, ó, coeficiente numérico do x ao quadrado. Ou, se quiser popularmente, número que multiplica o x ao quadrado. B, coeficiente numérico do x, ou simplesmente o número que está multiplicando o termo que tem o x. O x no termo que tem o x. E o C, o termo que não tem x. Então, para a gente entender isso aqui facilmente, olha só. Nessa letra A aqui, ó, esse 2x ao quadrado, destaca isso aí, ó, 2x ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2 vezes x ao quadrado. Então, aqui, o número que está multiplicando o x ao quadrado é o 2. Logo, o A é igual a 2. O número que está multiplicando o x é o menos 3. Então, aqui, ó, o A é menos 3. Não esquece de colocar o sinal de menos quando tiver sinal de menos, tá? Perdão, aqui não é o A não, Fábio Lima, tá ficando doido, é. Isso aqui é o B. O B, que é quem multiplica o x, é o menos 3. E o C, que é o termo independente, que é aquele termo que não tem x, ó, é o 5 aqui, ó. Então, o C é igual a 5. Na letra B, mesma coisa, ó. Quem está multiplicando o x ao quadrado? O menos 5. Então, aqui o A é igual a menos 5. O B é o termo que está multiplicando, é o número que está multiplicando o x. Então, ó, o 3 aqui, ó. O B é igual a 3. E o C é o número, aquele termo que não tem x, nesse caso aqui da letra B, é o menos 1. Bem tranquilinho, né? Bem fácil, bem de boa de se fazer. Professor, e nessa letra C ali, quem que está multiplicando x ao quadrado? Anota aí no cantinho do teu caderno, ó.
É importantíssimo isso aqui e aparece em muitas questões. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Não tem nenhum número multiplicando x ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 1 vezes, deixa eu colocar assim, ó, 1 vezes x ao quadrado. Fábio Lima, mas por que é 1? Lembra que o 1 é o elemento neutro da multiplicação? Ele não precisa aparecer como se ele estivesse ali oculto. Quando eu tenho assim, ó, 1 vezes 3 não é a mesma coisa que 3? Então, o 1 ele não precisa aparecer. Quando eu não tiver nenhum número multiplicando aquela letra, a gente já sabe que o coeficiente numérico, se tiver positivo, é 1. Então, aqui, ó, nessa letra C, o A é igual a 1. O B é quem está multiplicando o x, é o menos 4. E o C, que é o termo independente, é o 1. Na letra D, mesma coisa, ó. O D, quem está multiplicando x ao quadrado? Não tem ninguém. Só que aqui na letra D tem uma outra observação, ó. Esse valor aqui está negativo. Então, isso é a mesma coisa que menos 1 vezes x ao quadrado. Logo, nessa letra D, o A é igual a menos 1. E aí o B, ó, não tem ninguém multiplicando x e ele é positivo. Então, B é mais 1. Lembra do caso aqui, ó, primeiro da letra C. E o C, olha ele aqui, ó, o termo que não tem x é igual a menos 1. E assim vamos. Observa que no começo aí a maioria é só a gente identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Fábio Lima, resolver a equação do segundo grau é somente isso aqui? Não. Geralmente, quando você está no 8º ano, o que a gente cobra são identificação do A, B e C e resolução de algumas equações incompletas. Fábio Lima, e o que são equações do segundo grau incompletas? Vou te falar já já e aí você vai entender mais ou menos o que são as equações incompletas. Mas vamos lá. Olha a letra E. A letra E, o A é quem multiplica o x ao quadrado. Não tem. Então, o A aqui, ó, é 1. Espera ainda, só um tiquinho aqui, ó. O A é igual a 1. O B, professor, o B é quem multiplica o x. Mas não tem x aqui nessa expressão. Toda vez que na expressão na tua equação não tiver o x, é porque o B vai ser igual a 0. Seria assim, como se fosse, ó, 0 vezes x, que é 0, mas 0 para você somar ou para você subtrair não vai influenciar em absolutamente nada. E o C aqui, ó, o C é menos 4. O C é igual a menos 4. E assim vai. Letra F, mesma coisa, ó. O A é quem multiplica o x ao quadrado. Aqui a gente tem menos 2. O B é quem multiplica o x. Aqui, ó, não tem ninguém, é porque o B é 1, elemento neutro da multiplicação. E o C é o termo independente. Nesse caso aqui também não tem termo independente, ó. Então aqui o C também é 0. Já vai uma observação importante aqui, ó, que eu falei lá de equação completa e incompleta. Toda vez que ou B ou C ou os dois forem iguais a 0, a equação do segundo grau ela é chamada de incompleta. Se o A, o B e o C forem diferentes de 0, ela é chamada de completa. Então, anota aí também no cantinho do teu caderno, ó. A não pode ser 0 nunca, tá? B ou C igual a 0, equação incompleta. A, B, C diferentes de 0, equação completa. Então, por exemplo, essa letra E ela é incompleta, porque o B é 0. A letra F ela é incompleta, porque o C é 0. A letra D ela é completa, porque o A é diferente de 0, o B também e o C também. Letra C, completa, porque os 3 valores são diferentes de 0. Fábio Lima, tem como os dois serem iguais a 0? Tem. Olha o exemplo da letra G aqui, ó. Quem é o A? O A é quem multiplica o x ao quadrado. Então, aqui eu tenho, ó, é 5. O B
é quem multiplica o x, só que essa equação não tem x, então o b é 0. O c é o termo independente, essa equação também não tem termo independente, então o c aqui é 0. E nesse caso, ela também é incompleta. Uma equaçãozinha aqui, ó, só para a gente testar, para ver se você está atento ou não. Uma expressão poderia acontecer assim, ó, menos 4 mais 2x ao quadrado mais 8x igual a 0. E eu te perguntar numa equação como essa, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Tem cuidado que aparentemente a gente tem a impressão que o A é o que vai aparecer primeiro, que o B é o segundo e que o C é o terceiro. Mas isso não é verdade. Anota aí, ó. O A, a tendência de alguém chegar aqui nessa equação que está aqui em azul, ó, é colocar o A igual a menos 4, o B igual a 2 e o C igual a 8. Só que não é assim. Lembra que eu destaquei lá no começo? O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Olha quem está multiplicando o x ao quadrado aqui. O 2. Então aqui, ó, o A é 2. O B é o número que está multiplicando o x. Olha quem está multiplicando o x aqui. O 8. Então B é 8. E o C é aquele número que não tem x. Nesse caso aqui, ó, é o menos 4. Então, atenção, porque a equação pode vir numa ordem que não é a ordem tradicional e você precisa ter isso em mente. A, número que multiplica o x ao quadrado. B, número que multiplica o x. E o C, o número que não tem x ou termo independente. E isso pode acontecer de, por exemplo, a equação sendo uma outra incógnita, tá? Eu coloquei aqui na incógnita x, mas eu poderia ter uma outra incógnita, sei lá, por exemplo, y, z, w, qualquer outra letra, aí você ia ter sempre o mesmo cuidado. Aquele termo que está ao quadrado, o coeficiente dele é o a. O termo que só tem a letra sem quadrado elevado ao expoente 1, o coeficiente dele é o 1 ou é o b. E o termo independente sempre é o c. Fábio Lima, essa letra H não está parecida com as outras. Olha só, no conceito que você deu lá, ó, o segundo membro sempre tinha 0. E toda a equação, exceto o 0 do segundo membro, estava no primeiro. Só que essa que você botou aqui agora, ó, não está tudo no primeiro membro. Tem alguma coisa aqui que está no segundo. Ó. Sempre que isso acontecer, a primeira coisa que você vai fazer é arrumar essa expressão para depois poder resolver, beleza? Então, como é que você vai fazer isso daqui? Ó? Esses dois termos que estão no segundo membro, a gente vai passar para o primeiro. Vou repetir o restante que está no primeiro, ó, menos x ao quadrado, menos 1, igual a... Não, igual não, volta aí. Mais 2x, se eu passo para o primeiro membro, menos 2x. Mais 3, se eu passo para o primeiro membro, menos 3. E como eu tirei tudo do segundo membro, o segundo membro fica 0. Vou andar aqui para a minha direita, ó. X ao quadrado não tem ninguém para juntar com ele. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado. O 2x, o menos 2x, não tem ninguém para juntar com ele. Então, aqui, ó, menos 2x. Lembra que eu só posso somar x ao quadrado com x ao quadrado. Eu só posso somar x com x. Eu só posso somar termos que só tem número com termos que só tem número. Aqui agora vai ficar, ó, menos 1 com menos 3, isso dá exatamente menos 4, e aqui, ó, igual a 0. A minha equação original ficou isso aqui, ó. Eu vou colocar os valores aqui na minha direita, tá? O coeficiente numérico do x ao quadrado, que é o a, ó, negativo e não tem, então é menos 1. Vou até trocar a cor e botar em vermelho também, ó. O a é menos 1. O b, deixa eu colocar o b aqui do ladinho, é menos 2, ó, é quem está multiplicando o x, menos 2. E o c é o meu termo independente, menos 4. E assim fechou a nossa letra H. A letra E, ela é um pouquinho mais complexa que a letra H. Mas antes de chegar na letra E, um pedido para você. Deixa eu falar na tela inteira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aí na nossa logomarca, se inscreve, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações de vídeos que nós publicamos semanalmente. Se ainda não deixou aquele joinha, aquele like nesse vídeo, deixa aquele like, que isso é importantíssimo. E compartilha isso com os seus colegas aí de turma, de escola, enfim. Faz esse vídeo também poder ajudar
a outras pessoas, beleza? Vamos terminar ali a nossa letra E. Olha a letra E. Primeira coisa que eu tenho aqui na letra E, ó, eu tenho uma potência que aqui não está pronta. Eu tenho que desenvolver isso aqui. Lembra comigo o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, ó, 3 elevado ao quadrado, a gente pega o 3 e multiplica por ele mesmo 2 vezes, não é assim? O expoente 2 indica que eu tenho que multiplicar a base por ela mesma 2 vezes, ou seja, 3 vezes 3, 9. Quando eu tenho 2x menos 1 ao quadrado, mesma coisa. Eu tenho que multiplicar o 2x menos 1 pelo 2x menos 1 2 vezes. Então fica assim, ó, eu vou fazer só isso aqui, ó, primeiro. Eu vou até fazer de azul, ó. 2x menos 1 ao quadrado. Espera ainda que o quadrado ficou esquisito. É a mesma coisa que 2x menos 1 uma vez, vezes 2x menos 1 duas vezes. Eu vou multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Então, agora faz o seguinte, ó. Distributiva aqui, ó. 2x vezes 2x. Isso dá quanto? Isso dá exatamente 4x ao quadrado. Aí vem agora, ó, o 2x vezes menos 1. 2x vezes menos 1 dá exatamente menos 2x. Agora eu vou para o outro. Menos 1 vezes 2x. Isso dá exatamente menos 2x. E para finalizar essa primeira parte, que seria essa distributiva, o menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, né? E 1 vezes 1 é 1, dá exatamente mais 1. Eu vou arrumar isso daqui, ó, e já vou colocar o resultado cá embaixo pronto, ó. Esse primeiro membro vai ficar assim, ó, 4x ao quadrado, menos 2x mais 1. E eu vou pegar o x mais 4 e também vou passar para o primeiro membro. Então, vai ficar menos x menos 4 igual a 0. Arruma essa expressão aqui e aí a gente já tem a sua equação do segundo grau reduzida, arrumadinha naquele formatozinho inicial que a gente acabou de fazer, que a gente fez lá no comecinho. X ao quadrado só tem esse termo, então vai ficar 4x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 2x menos 2x e menos x. Menos 2x com menos 2x dá menos 4x. Com menos 1 aqui, ó, menos 5x. E só número vai ficar mais 1 com menos 4. Isso dá menos 3 igual a 0. A nossa equação do segundo grau, ela está prontinha, redondinha. É só a gente agora identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Olha o A, o coeficiente numérico do x ao quadrado. Aqui é o 4. Olha o B, o coeficiente numérico do x. O coeficiente numérico do x é o menos 5. Olha o C, o termo independente ou termo que não tem x, que é igual a menos 3. Beleza? Tranquilo? Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai precisar aprender a chegar nesse A, B e C também com equações tipo a da letra H e a da letra E. As primeiras são aquelas introdutórias para a gente entender como é que é a ideia geral do A, do B e do C, mas depois também precisamos chegar nessas letras H e E, que na verdade lá para frente vocês vão perceber que vai ser aquilo que serão mais cobrados, que vocês serão mais cobrados. Professor, você falou de resolver algumas equações, e aí eu vou dizer, ó, daquelas equações incompletas, nesse vídeo a gente vai resolver, ou aprender a resolver, as que tem o B igual a 0, só aquele caso, tá? Os outros a gente não vai destacar aqui nesse vídeo, não. Então, o primeiro exemplo ali que a gente tem, ó, resolvendo equações incompletas em que o B é igual a 0. Olha como é bem tranquilo, ó. Primeira coisa, você vai tentar deixar x ao quadrado sozinho no primeiro membro. Então, faz assim, ó. Menos 36 aqui, passa para o segundo membro. Fica x ao quadrado igual a 36.
Lembra lá do nosso primeiro exemplo? Que número que elevado ao quadrado dá 36? Você tem duas opções, mais 6 ou menos 6. Mas se quiser aplicar já a regrinha prática, ó, faz assim, ó. Vou para a minha direita aqui, tá? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. E quem é a raiz quadrada de 36, Fábio Lima? É 6. Como era mais ou menos 6. Lembra que esse mais ou menos 6 significa mais 6 ou menos 6, tá? Não esquece desse pequeno e importante detalhe. Letra B, mesmo caminho da letra A, só que a letra B nós precisamos de um passo a mais. Qual seria o passo a mais? Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na B, ó. 2x ao quadrado continua no primeiro membro. O menos 200 eu passo para o segundo, então vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado igual a 200. Vou para a minha direita de novo, ó. X ao quadrado vai ser, ó, esse 2 que está aqui, que está multiplicando todo o primeiro membro. Se eu mudar para o outro membro, vai dividindo. 200 dividido por 2. Cá embaixo, ó, x ao quadrado é igual a 100. Que número que elevado ao quadrado dá 100? Se você pensou mais 10 ou menos 10, claro, certíssimo. Mas se não, faz assim, ó. X é igual, dispositivo prático direto, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que aqui a gente vai ter x igual a mais ou menos 10. E mais ou menos 10 é a solução da equação da letra B. Cuidado que aqui não é mais ou menos 10, quer dizer aproximadamente 10, não. É mais 10 ou menos 10. Duas soluções diferentes. E aí, os nossos dois últimos exemplos de hoje são todos muito parecidos com a letra C, não, com a letra B. Mesma coisa aqui na nossa letra C, ó. Passo menos 48 para o segundo membro, vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado é igual a 48. Então, mesmo caminho, ó, o 3 que está multiplicando o primeiro membro vai para o segundo membro dividindo. X ao quadrado, 48, dividido por 3. E aí, ó, deixa eu até fazer cá embaixo, botar a setinha para cá. X ao quadrado, 48, dividido por 3 dá quanto? Claro, 16. E aí faz, ó, x é igual a mais ou menos, o caminho é sempre o mesmo, a raiz quadrada de 16, que vai dar x igual a mais ou menos 4. E assim acabou a nossa letra C. Lembra que o mais ou menos 4 significa mais 4 ou menos 4, tá? E aí, para quase fechar a nossa aula, eu falo quase fechar porque eu vou pegar um outro exemplo aqui para a gente finalizar. Olha o que a gente tem para a letra D. Mesma coisa das outras, ó. Vou andar aqui para a minha direita, ó. Passa o menos 64, não, menos 640 para o segundo membro. Fica 10x ao quadrado igual a 640. Passo 10 dividindo. Eu vou até colocar aqui do ladinho, ó. X ao quadrado é 640 dividido por 10. Ó, simplifica aqui por 10, aí fica assim, ó. X ao quadrado igual a 64. Bem tranquilo, né? Que número que elevado ao quadrado dá 64? Então, aqui vai ficar assim, ó. X ao quadrado, não, só x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. E que dá, claro, x igual a mais ou menos 8. E aí acabou a nossa letra D. Cuidado, que às vezes aparecem algumas expressões assim, ó. Eu vou até botar uma outra expressão aqui para a gente resolver aqui rapidamente, ó. X ao quadrado mais 4 igual a 0. Qual seria a solução dessa equação aqui no campo dos números reais? Pensa comigo, ó. Mesmo caminho que a gente fez nas outras, ó. X ao quadrado igual a menos 4, porque quando eu passo mais 4 para o segundo membro, vai menos 4. Que número que elevado ao quadrado dá menos 4? Então, aqui, ó, não pertence
ao conjunto dos números reais. Tem gente que vai dizer assim, ó, não tem solução, mas para lembrar que isso não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Posteriormente, vocês vão ver um outro conjunto numérico, que esse conjunto numérico sim tem solução, mas o que a gente conhece até então, isso aqui não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Belezinha? Espero ter te ajudado. É uma introdução bem basiquinha aí do comecinho do conteúdo, equação de segundo grau. A gente ficou faltando aí ainda, não era o propósito desse vídeo, de falar de forma incompleta quando o C é igual a zero e também quando o B e o C são iguais a zero. E por fim, a fórmula completa, que vocês vão ver que é resolvível geralmente pela fórmula de Bhaskara, mas esse não era o propósito dessa nossa primeira aula aí, beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Um abraço, não esquece aquele joinha se você ainda não deu. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.